Os ministros do STF, a imprensa, a esquerda, não faziam a menor ideia do que era essa tal lei Magnitsky. Magnitsky, a pronúncia correta, tá? Eu estou impressionado da forma que eles subestimaram o impacto, a magnitude e a amplitude desta sanção. E ao longo dos dias é que eles começaram a entender a gravidade disso. Eu vou te falar que eu acho que agora, hoje, sábado, é que eles sentaram para entender a merda que eles entraram. Lá no início, teve um ministro que falou assim, acho que foi Gilmar Mendes ou Barroso, não foi Gilmar Mendes, nós sempre teremos Paris. Se eles não pudessem, eles achavam que só não poderiam ir aos Estados Unidos. O advogado do Donald Trump, que se você não conhece ele, não acompanha no X, eu sugiro que você o faça, tá? É uma fonte fiel da informação e você já consegue meio que ver com antemão o que está vindo lá dos Estados Unidos. É o Martin DeLuca. Segue ele depois aí, ó. Martin DeLuca. Ele postou isso aqui hoje, por volta das 5 horas da tarde. Porque começou a sair, primeiro, deixa eu explicar, começou a sair um boato de que as contas do Alexandre de Moraes e as propriedades, o patrimônio deles na Europa também estavam sendo bloqueados. Peraí, na Europa também? Muita gente não estava acreditando. Quando eu vi isso, eu pensei, cara, não, na Europa, os bens dele vão estar bloqueados na Europa também? Então, escuta isso aqui. Vou colocar a tradução aqui para você ver o que esse cara colocou. É o advogado Donald Trump, tá? Bancos europeus estão supostamente congelando os ativos do Alexandre de Moraes após a imposição de sanções americanas. Surpreso? Não fique. Isso é normal. Bancos globais, especialmente na Europa, congelam ativos rotineiramente após a designação de sanções da OFAC, mesmo sem a ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é suicídio financeiro, que é um recado para os bancos brasileiros. Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro americano, é seguro presumir que os bancos não escolherão Moraes. Durante anos, Moraes congelou os bens de vítimas que atacou por meio de discursos políticos postados online, inclusive por usuários americanos em território americano. Agora, ele está experimentando o próprio veneno. Bem-vindo às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violações repetidas e sistemáticas dos direitos humanos. Aí muita gente começou a encher o saco. Isso não é verdade. Ele foi e colocou isso daqui, ó. Tradução. Não só é verdade, como é prática padrão. Não só é verdade, como é prática padrão. O que dá para entender aqui? Gilmar Mendes, ele é praticamente... Ele mora em Portugal e nas horas vagas ele vem trabalhar no Brasil. A vida do Gilmar Mendes é em Portugal. O patrimônio do Gilmar Mendes está na Europa, está em Portugal. Portugal fica na Europa. Olha a gravidade. Gilmar Mendes, que era o que mais brigava, esbravejava, fez um discurso absurdo, xingando todo mundo, xingando Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. O patrimônio dele fica na Europa. Gilmar Mendes é um cidadão português, quase um cidadão europeu. E ele é o cabeça disso tudo, tá? Diz as más línguas que ele que colocou o Alexandre de Moraes para ser a ponta de lança. Ó, você vai aí, rebenta todo mundo que nós segura aqui atrás. Será que vai continuar segurando? Essa informação, ela é gravíssima. Para esse grupo, ela é gravíssima. Eu não sabia disso. Os bancos da Europa também vão bloquear o cara. Os ministros do STF têm contas na Europa. Imagina uma coisa dessa, o cara tem dinheiro lá, vai ser bloqueado. Rapaz, o Gilmar Mendes, quando descobriu isso, ele deve ter pulado de uma altura, falou assim, onde foi que eu fui me meter? Não tem outra saída para esse pessoal. Eles podem esbravejar, eles podem fazer o que eles quiserem, como eu disse, podem prender algumas pessoas aqui, vai ter busca e apreensão, a gente já está esperando isso já é normal do Moraes. Mas as consequências das suas ações serão terríveis, drásticas, irreversíveis. Tudo pode voltar ao normal. Tudo. Na minha opinião, se o STF larga a mão do Moraes, deixa o Moraes quieto, Moraes vai ter que sair do STF, não tem como ele ficar mais, impossível. Eu acredito que tudo se acalma. Eu acredito que tudo pode voltar ao normal. Mas como vocês sabem, eles estão tão inebriados de poder há tanto tempo, cercado de um receptáculo de puxa-sacos impermeáveis,
Eu acho que eles não vão ouvir mais nada da voz da razão. Vai ser terrível. Se tudo continuar nesse caminho, em breve nós teremos a maioria dos ministros da Suprema Corte brasileira sancionados por uma lei que foi criada para punir terroristas, traficantes e violadores de direitos humanos. Como que vai ficar a credibilidade dessa corte diante do mundo? É inegável que hoje a esquerda, a imprensa, os ministros do STF tremeram ao ver milhões de pessoas em várias, dezenas, se não centenas de cidades do Brasil. E assim, algo mudou, qualquer um pode perceber isso. Parece que o povo perdeu o medo e agora, meu amigo, ninguém segura esse movimento que está começando. Mas eu acho que isso não fez muito bem para a cabeça do Lula e para sua turma. Com certeza, ao ver milhões de pessoas indo para as ruas pedindo fora Lula, fora Moraes e sem medo de ir para as ruas, algo que eles fizeram de tudo para que isso não acontecesse e por isso fabricaram o 8 de janeiro, o Lula hoje basicamente declarou guerra com o Donald Trump. Não tem explicação, ele deve estar lelé da cuca. Primeiro, o presidente do partido, o novo presidente, que é o Edinho, disse isso aqui, ó. Trump é o maior líder fascista do século XXI, diz Edinho Silva. Edinho Silva, gente, é o novo presidente nacional do PT. Isso aqui tá chegando lá nos Estados Unidos agora, tá? O cara disse que, ó, nós estamos enfrentando o maior líder fascista do século XXI, que é Donald Trump. Ele é o representante do fascismo. Cara, esse cara tem noção do que ele tá aprontando com o Brasil? Calma, que isso foi só a entrada, só aperitivo. Lula tem dois momentos que chamou a atenção. Primeiro, ele admitindo que partidos de esquerda quer transformar o Brasil num socialismo. Presta atenção. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que alcançar o socialismo. É verdade, eu sei o que as pessoas pensam. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato... A frase foi tão ruim, pegou tão mal, que a CNN teve que cortar ele na hora. Porque o Lula está admitindo que a esquerda quer implementar o socialismo no Brasil num evento do PT. Ah, e vem claro, esse evento é um evento só do PT. Obviamente, o Lula só vai falar para a claque dele. Aí a CNN teve que cortar. Essa edição do Agora CNN. Beleza, agora nós vamos para a próxima parte, que é essa aqui, ó. Cadê? Mas, obviamente... E aqui tá até com a legenda em inglês. Aqui, o Lula dobra a aposta. O Lula dá uma de Alexandre de Moraes e dobra a aposta para cima do Donald Trump. Sabe por quê? Primeiro ele fala que os Estados Unidos deu golpe no Brasil e depois ele fala que vai sim desdolarizar e acabar com o dólar. Obviamente que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui, ajudaram a dar o golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho, nós temos postura, nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. Nesse momento, é como se o Lula estivesse mandando o dedo do meio para o Donald Trump, igual o Alexandre de Moraes deu para aquelas milhares de pessoas que estavam no estádio, no jogo do Corinthians. Aqui, o Lula está certificando, garantindo que não vai ter mais diálogo. Ou seja, ele quer a briga. Entenda isso de uma vez por todas. Por que o Lula quer a briga? O Lula precisa dessa briga para ter alguém para culpar da quebradeira do Brasil que já vai acontecer por conta dele. Ele sabe que ano que vem o Brasil vai quebrar completamente. Ele precisa produzir essa briga. Ele precisa brigar com o Donald Trump para jogar a culpa para cima dele. E vai ter toda a Globo, Estadão, Folha de São Paulo, aquele jornalismo todo trabalhando nessa narrativa. Lula não quer resolver o problema. Na verdade, ele vai usar o problema para esconder o verdadeiro problema. Fez sentido? Aqui, meu amigo, o cara tá completamente Lelê da Silva. Assim, ele realmente não tá pensando bem. Ele deve ter visto essas milhões de pessoas nas ruas hoje e surtou. E para concluir, que dia Magnitsky, não foi não? Pessoal, que dia Magnitsky foi esse? Que coisa linda. Milhões de pessoas, as ruas, Goiânia, eu nunca vi tanta gente na rua em Goiânia. Foi impressionante. A tirania acabou.
A gente só não pode ter medo novamente. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Isso aqui é urgente. Uma coisa eu tenho que falar do Alexandre de Moraes. Ele está nos ensinando que a perversidade, a maldade que um ser humano é capaz de ter e praticar é muito pior do que a gente via em filmes de ficção. A realidade que o Alexandre de Moraes está nos apresentando é pior do que os piores filmes e piores obras de literatura que a gente já leu. Há 2 dias eu mostrei para o Brasil essas imagens aqui que chocou todo mundo. São as imagens do Daniel Silveira, um preso político, o Magnitsky brasileiro, que fez uma cirurgia, teve infecção, a situação está piorando, a perna, olha a situação que a perna dele está. Eu mostrei isso aqui tem 2 dias. Pois escuta isso aqui, a situação do Daniel Silveira piorou muito hoje. Ele teve febre hoje 2 vezes, como vocês sabem, quando está com febre é porque tem uma infecção. E eu vi uma postagem do advogado dele, o Paulo Faria, e o Paulo Faria, eu comecei a conversar com ele, olha o desespero do advogado do Daniel Silveira. Ele falou assim, ó, estamos tentando no plantão do STF, até o oficial de justiça do STF estou pedindo ajuda, o médico pediu com urgência, ele está preocupado. Pode ter havido um derrame na perna dele e precisa verificar se é infeccioso ou não. Fazer exame de sangue e ressonância. Estamos apavorados, amigo. Já peticionamos no processo o parecer médico. E o parecer médico é esse daqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Cara, isso aqui é surreal. Ele mandou para o relator do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele descreveu aqui exatamente o que o médico está falando que está acontecendo. Cara, eu sinceramente, eu tô chocado com o nível de maldade desse Alexandre de Moraes aqui. Olha isso daqui. Em 3 de agosto de 2025, a mãe do requerente, após fazer a visita ao seu filho, entrou em contato com a defesa para informar que o senhor Daniel Lúcio manteve um quadro febril por 2 dias, tem 2 dias. Nesse diapasão, a defesa entrou em contato com o Dr. Raimundo, da ortopedia e traumatologia, responsável pela cirurgia e acompanhamento pós-cirúrgico. Daniel Silveira informou a situação relatada pela genitora. Em seguida, o médico informou a necessidade urgente do requerente retornar para o hospital para fazer avaliação médica especializada com exames complementares de imagens, tais como ressonância magnética e exames laboratoriais, a fim de afastar a infecção articular e, por sua vez, evitar riscos inerentes a tal enfermidade de elevada gravidade. O advogado do Daniel Silveira peticionou isso, era 5 horas e 40 minutos e até agora nada. Escuta o que eu estou te falando aqui. O Daniel Silveira está prestes a se transformar num próximo Clezão. Pelo amor de Deus, gente. A gente usou o avião da FAB para trazer uma corrupta do Peru em asilo humanitário e nós temos um ex-deputado federal que por causa de um vídeo vai morrer na prisão. Alexandre de Moraes, você quer um outro Clezão nas suas mãos? Você não está entendendo, você está sofrendo a Magnitsky por causa disso que você está fazendo. E você vai realmente deixar um prisioneiro político morrer na prisão, porque você não consegue liberar ele. Eu não estou pedindo prisão domiciliar, não. É liberar ele para ir para o hospital. Hospital, gente. Nós estamos pedindo para o Daniel ir para o hospital receber o devido tratamento. Não é ir para casa, não. E o advogado está desesperado. A mãe do cara está desesperada. Ninguém sabe mais o que fazer. Enquanto isso, a situação dessa foto aqui já está bem pior. Olha aqui, isso aqui é dia 30 de julho. A situação do Daniel Silveira agora piorou muito. Ele está com febre há 2 dias. E não há estrutura onde ele tem agora para cuidar dele. Ele precisa fazer exames, como ressonância e outros. Pelo amor de Deus, que nível de maldade é esse? Quer que eu te conte pior? O diretor do presídio entende que o Daniel Silveira precisa ir para o hospital, mas há um comando direto do Alexandre de Moraes, tirando a prerrogativa. Você sabia que isso é uma prerrogativa do diretor do presídio? É o diretor que decide se a pessoa pode ir ou não. No caso do Daniel Silveira, não é não. O diretor não pode decidir sobre um prisioneiro do presídio dele. Tem que primeiro o Alexandre de Moraes liberar. Porque se o Alexandre de Moraes liberar e o diretor mandar, o diretor cai no inquérito. Cai no inquérito. Pode ir preso. Puta... Desculpa. O que está acontecendo com o nosso país, gente? O que está acontecendo com o nosso país? Nós vamos ter mais um prisioneiro político mesmo. A situação do Daniel Silveira é essa.
E ele finge que não tá vendo, finge que não é com ele. O cara fez um vídeo, meu Deus. Um vídeo. Enquanto isso tá soltando todos os corruptos do Brasil. Janones tapinha nas costas, assumiu que roubou. O outro gravou um vídeo e vai morrer na prisão.